Meus amigos, acho que tem muita coisa legal para falar dessa final de Mundial de Clubes vencida pelo City, conforme era esperado por quase todo mundo, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais. Se você quiser se inscrever aí, beleza. Se não quiser também, não tem problema nenhum. Seguinte, Manchester City campeão mundial pela primeira vez, Pep Guardiola campeão mundial interclubes pela quarta vez, né? Se tornou o técnico com mais títulos mundiais interclubes e fechou um ciclo de conquistas com o clube. Ganhou tudo o que disputou e disse isso, inclusive, na entrevista coletiva. Um trabalho que é fantástico, um trabalho que é histórico e um trabalho que muda o Manchester City de patamar, né? O Manchester City vai pegando lá a planilha Excel de como se tornar uma equipe grande e relevante e vai ticando tudo o que pode, né? Campeão inglês, campeão de Copa, campeão de Liga dos Campeões, campeão mundial, tríplice coroa, melhor time do mundo, melhor ataque, melhor defesa e por aí vai. E o Guardiola tem um trabalho de fato de muita excelência. E o jogo contra o Fluminense deixou alguns recados, né? Ou algumas convicções, ou algumas percepções que nós comprovamos. O abismo, ele é evidente, ele existe, fato, não tem como discutir, a distância é enorme. Competir contra a elite europeia é quase uma missão impossível. A questão é, o que a gente espera, o que a gente quer de um time brasileiro no Mundial? Esse é o ponto. Aqui a gente tem um resumo, um raio-x do SofaScore, do que foi a final. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo a barrinha. Se você quiser baixar o SofaScore, você baixa 100% de graça, é só apontar o celular para o QR Code aqui embaixo ou usar o link que está na descrição do vídeo, tá? É o melhor e mais rápido aplicativo de placar ao vivo do planeta. O City terminou com 54% de posse de bola contra 46%. Em determinado momento do jogo, o Fluminense até teve mais posse, bastante mais, inclusive, que o Manchester City. 15 finalizações para o City, 5 para o Fluminense. No gol, 8-2. Grandes chances de gol, 4-0. Desarmes, 19-9. 480 passes certos do time do City, 398 do Fluminense, com um percentual de acerto muito próximo. Aqui tem um ponto interessante, né, enquanto a gente vê a distribuição da escalação, o Rico Lewis acabou sendo uma, entre aspas, surpresa do Guardiola no jogo, o Fernando Diniz veio com a escalação padrão que tem jogado os últimos jogos, mas o SofaScore tem a sua zona de pressão, né, mostrando os momentos de controle e de intensidade das equipes. Esse pontinho aqui é um ponto que a gente vai conversar muito ao longo do vídeo aqui, porque eu acho que aqui está o que a gente espera de um time brasileiro no Mundial de Clubes, sabendo que ganhar é o bônus do bônus do bônus do bônus. Então, assim, você vai competir e a questão é como competir. Se você está no Mundial, o que fazer no Mundial? Como competir? Qual forma competir? Que recado deixar, né? E aí eu acho que o vídeo pode se desenrolar mostrando várias nuances de uma final que, enquanto jogo, enquanto produto, eu acho que foi bem interessante ver alguns duelos de ideia, mas é óbvio que a aplicação do Manchester City, a aplicação das ideias, ela foi muito mais bem executada por muito mais tempo e, quando bem executada, ela é mortal, né? Isso é muito evidente. Essa zona de pressão, esse domínio que o City sofreu durante pelo menos de 12 a 15 minutos do Fluminense é uma questão, acho que aqui está uma razão para o torcedor do Fluminense se orgulhar do que fez o Fluminense, mesmo tomando de 4-0. E eu acho que o tom da entrevista coletiva, tanto do Guardiola quanto do Diniz, passa muito por isso aqui. O Fluminense ainda teve outros pequenos momentos ao longo do jogo, mas aqui se concentra o único momento em que o Fluminense competiu com o Manchester City, mesmo tendo tomado um gol com 40 segundos, o que muda completamente a percepção do jogo. Não sei se mudou a postura do Fluminense, me parece que o Fluminense não sentiu o primeiro gol, sentiu o segundo gol, o primeiro não. E acho que também não mudou a postura do Manchester City, que seguiu tentando esganar o Fluminense lá na saída de bola e em determinado momento não conseguiu.
tanto que baixou um pouquinho a linha, ali 2 pauzinhos para trás, e o Guardiola falou sobre isso na entrevista coletiva. Então, assim, vamos a alguns pontos da final. Alguma surpresa? Não. O City era favorito? Sim. Ganhou a melhor equipe? Evidente. É o melhor time do planeta. É a engrenagem mais dominante do planeta quando funciona na sua plenitude. E nem precisou da plenitude. O City não precisou chegar na 5ª marcha para ser campeão. O City talvez tenha alguns momentos de 4ª marcha ali, mas no geral jogou o jogo ali na 3ª marcha, levando o jogo ao seu ritmo. Porque hoje o City é uma equipe que também se adapta. O City do Guardiola, campeão de tudo, não é o Barcelona do Guardiola nem o Bayern de Munique. Existem elementos novos nesse City, de transições até mais verticais, de um time fisicamente mais dominante do que era, por exemplo, o Barcelona dele, e do que foi até em determinado momento o próprio Bayern de Munique. Fisicamente é um Manchester City muito pesado para se enfrentar. E o Fluminense topou enfrentar todo esse ambiente hostil da sua maneira, o que é louvável. O Fernando Diniz não abriu mão de nenhuma das suas convicções em nenhum momento do jogo. E isso eu tiro o chapéu. O Fluminense fez algo, e que o Guardiola disse na coletiva pós-jogo, que ele poucas vezes viu, da qualidade das trocas e o quanto o time topou correr os riscos naquelas trocas, a ponto de, abre aspas para o Guardiola, a gente não conseguir ter a bola, fecha aspas, e entender isso, e recuar um pouco. Depois veio o segundo gol, ali na casa dos 27 minutos, e aí é um gol que mata o anímico do Fluminense, e fisicamente o City, a partir dali, engoliu, né? Se isso foi planejado ou não pelo Guardiola, é uma outra questão, né? Um City que pegou a presa ali e foi toreando um pouco essa presa até ir dando os botes precisos e abriu um placar largo que poderia até ter sido maior. O jogo tem vários ICs, né? Se não sai o gol com 40 segundos, se o Cano não tivesse impedimento e tivesse sofrido o pênalti, como é que seria? E se o Ederson não tivesse defendido a cabeçada do Arias? E se a bola não tivesse desviado no Nino para o segundo gol, no gol contra? Então, assim, tem várias questões. O ponto é, o Manchester City manteve e aplicou suas ideias e aí deu a lógica, ganhou o melhor time. Do outro lado, você tem uma equipe brasileira que foi lá competir à sua forma e não abre mão disso. Repito, acho louvável, acho de tirar o chapéu, e isso chamou a atenção. Até os 25 minutos, o Fluminense, para mim, esteve melhor no jogo, dentro do que ele se propunha a fazer. Se tinha alguém levando vantagem na sua forma de executar, era o Fluminense até os 25, mesmo tendo um 0-1 no placar. A partir dali, logo depois vem o gol, aí muda tudo, e aí o Fluminense já passa a errar mais, a espaçar mais, a cansar mais, o Diniz é obrigado a fazer mudanças e piorar a qualidade da equipe, né, trocando peças evidentemente inferiores para tentar manter minimamente o fôlego do time. E aí tem uma análise que eu fiz lá no Instagram, que para mim resume muito o que foi o jogo, né? Há um abismo, fato. O Manchester City, campeão, conforme o esperado. Fluminense foi muito bem, e até melhor dentro da proposta, para mim, até os 25. Mas era jogo para erro zero. E tiveram muitos erros, inclusive um com 40 segundos. A diferença tática e física ficou evidente no segundo tempo, e aí o abismo ele é escancarado para todo mundo ver. O preenchimento do campo, e aí vem uma questão do jogo de posição do Guardiola, né, equilibrando essa distribuição do time dentro do campo, contra o caos do Diniz, que cansa mais os jogadores, que desgasta mais e que gera muito espaço. E a resistência é a parte física do City, acho que tudo isso fez muita diferença. Ali, para mim, ficou muito claro que não tinha a menor condição. E lembrando, foi o último jogo da temporada do Fluminense. O Manchester City está na metade da sua temporada. Então, fisicamente, é claro que vai existir uma distinção enorme. Mas o Fluminense chegou à final com as suas convicções e perdeu com as suas convicções. Diniz cumpriu exatamente aquilo que ele acredita e cultiva sobre o processo, né? Se é para estar lá, que seja jogando e tentando, que é o tal coragem para ser o que você quer ser.
Futebol é meio e não o fim. E entendendo esse futebol como meio, e o Diniz deixou muito evidente em vários momentos que ele queria estar ali representando uma porrada de coisa, inclusive a brasilidade, o DNA, as nossas ideias, a favela, a diferença social, os sacrifícios, tudo. Eu acho que ele cumpriu isso. O Brasil foi lá e mostrou algo diferente diante do time mais poderoso do planeta. Ganhar ou perder, o ganhar estava muito distante de qualquer jeito. Muito distante. E as equipes, em via de regra, elas sentam lá atrás, são pressionadas por 90 minutos contra times como o City e perdem. E perdem. E aí é uma questão de escolha. O que você quer fazer? O que você quer fazer com essa chance que é raríssima? Você quer ir para aquele palco e fazer o quê? Ser você e perder ou ganhar sendo aquilo que você acredita? Ou tentar fazer várias concessões para eventualmente numa bola ganhar? Porque, de novo, equipes que ganharam dessa forma, o Inter, o São Paulo, o Corinthians, mais recentemente, eles ganharam fazendo adaptações, sofrendo bastante, tendo os seus goleiros como destaque, mas eram equipes que tinham planos B muito claros até. O time do Diniz não tem. Isso pode ser uma crítica, tá? Você pode falar, pô, o Diniz não tem um plano B, o Diniz não tem uma adaptabilidade muito boa. Ok, acho que no processo de evolução do Diniz, ele pode até se olhar no espelho e tentar entender, putz, se isso é um problema ou não. Ele pode não achar que isso é um problema. Simples assim. Mas você exigir, ou querer, ou ter a esperança, e a ilusão até, eu diria, de que o Fluminense ia viajar até a Arábia e ia jogar de outra forma, afinal, era simplesmente esperar algo que não ia acontecer. Assim, é desconhecer todos os recados que o Fluminense deu ao longo da temporada. E aí é um outro ponto que tem a ver com repetição, com treino e o que o futebol pede, que é o Fluminense passou o ano todo preocupado ou com a Libertadores, ou com os Jogos do Brasileiro, ou com a semifinal do Mundial. De fato, ele foi se concentrar no Manchester City, faltando 3 dias para o jogo. Em 3 dias, você não vai mudar processos automatizados de mais de 2 anos. Você não vai mudar processos e formas de jogo e engrenagens que se repetem há mais de uma temporada. Você não tem como virar essa chave, porque não é um jogo de videogame. Os jogadores, eles têm os seus estímulos, eles têm as suas tomadas de decisão, eles têm os seus processos. Então, assim, quem achava que ia ver um Fluminense todo compacto, em bloco baixo, não ia acontecer. E se o Fluminense faz isso, que é algo que eles não são estimulados a fazer, não são acostumados a fazer, e não tem essa repetição, a chance de ser uma tragédia era gigantesca. Gigantesca. Então, assim, aqueles 15 minutos em que o Fluminense controlou as ações, em que ele, em algum momento, foi melhor até que o Manchester City, que trocou mais passes, que ficou 2 minutos com a bola no pé e terminou num impedimento do Keno, que teve chances, que fez o City se entreolhar e falar, putz, tá difícil aqui. E isso foi dito pelo Guardiola, né? Não foi dito por mim. O Guardiola teve rigorosamente essa mesma análise depois do jogo. Eles tiveram 10 ou 15 minutos fantásticos. Percebemos que seria muito difícil, mas o segundo gol nos ajudou. Talvez eles não tenham merecido sofrê-lo, né, que é o gol contra. Ele, inclusive, nesse mesmo trecho da entrevista, e aqui é uma transcrição da Trivela, ele fala, cara, eu vi uma troca de passes que eu poucas vezes presenciei contra mim. Poucas vezes. Então, é claro que vai ficar o placar, vai ficar o meme, vai ficar a zoeira, mas aqui não é o meu papel não é esse, né? Enquanto analista do jogo, o meu papel é entender que se a derrota já é um caminho quase inevitável em jogos desse, como é que você vai percorrer esse caminho? Como é que você vai estar nesse palco onde você não é o protagonista e onde o roteiro final, em via de regra, é a sua derrota? Aí como é que você quer fazer parte desse filme? Eu acho que o Fluminense, por 12 ou 15 minutos, ele conseguiu ser protagonista desse filme, que durou só 12 ou 15 minutos. É pouco? É pouco. É pouco para o futebol sul-americano se conformar com 15 ou 20 ou 25 minutos? É pouco para o futebol sul-americano se conformar com
o ser de igual para igual em alguns jogos, né, que é o que foi dito em relação a Palmeiras e Chelsea, ou Flamengo e Liverpool, por exemplo, talvez seja a realidade de agora e a gente precisa baixar a cabeça e entender, não adianta a gente buscar análise só do resultado. A gente vai ter que buscar outras coisas. Eu acho que o Brasil ele foi bem representado em termos de DNA. E o torcedor do Fluminense, e aqui óbvio que o rival não tem compromisso nenhum com isso, o torcedor do Fluminense ele tem acho que zero motivo para estar envergonhado, ele tem zero motivo para abaixar a cabeça, assim como os jogadores do Fluminense e o Fernando Diniz. O Fluminense, enquanto instituição, o jogo foi muito digno do Fluminense em determinados momentos. Assim. 4-0 é duro, 4-0 dói, 4-0 fica marcado, mas foi diante do time mais poderoso do planeta, do maior técnico da sua geração. O Fluminense não ganhou, mas ele não foi, ele foi derrotado, mas a sensação do Diniz não é de... Ele não perdeu nada. Até porque o Mundial ele não tinha. Ele não era o favorito, nunca foi, ele nunca teve essa taça palpável na mão. O que ele tinha era a sua convicção e o seu modelo de jogo. E isso ele foi lá apresentar. Não foi o suficiente. Mas para poucos times seria suficiente, né? Diga-se de passagem.